Pessoal, eu quero mostrar agora para vocês como funciona a inteligência artificial da plataforma A Bíblia Comentada. Você vem aqui, abre a caixa de diálogo e digita a sua pergunta. Eu quero, por exemplo, que ela me conte uma parábola bíblica sobre o perdão. Então você percebe aqui que ela já me deu a parábola do filho pródigo, que está em Lucas capítulo 15. Agora eu vou fazer outra pergunta. Vamos lá. Qual era o nome dos filhos de Jacó? Vamos lá? Ela me deu todos os nomes aqui, olha. O nome dos filhos de Jacó eram Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gad, Aser, Isacar, Zebulun, José e Benjamim. Contou direitinho. Mais uma perguntinha. Vamos agora saber quem foi chamado de discípulo amado. E ela falou bem aqui, olha. O discípulo amado referido na Bíblia é João, um dos 12 discípulos de Jesus. Esta plataforma está disponível para todos os nossos alunos. Então, clique no link, se inscreva e aproveite. As três áreas, teologia, filosofia e arqueologia, me permitem conversar com pessoas de outras áreas como a de vocês aqui. Porque sempre essas três áreas, a teologia, a arqueologia e a filosofia, sempre tem uma contribuição, uma leitura crítica, de várias áreas, do direito à política, à sociologia, à psicologia, a qualquer assunto, até entretenimento, até quadrinhos, até cultura nerd. De certa forma, tem uma linha conectora histórica, exatamente, né, que até vai se desdobrando e exatamente, com o passar do tempo vai se moldando as atualidades. Então tem hora que o lado filosófico fala mais alto, tem hora que é o lado arqueológico, tem hora que é o lado teológico e tem hora, por exemplo, num artigo acadêmico que as três áreas convergem ali. A gente sabe que a parte de os estudos de história, né? E até a gente recebeu bastante historiadores nos últimos tempos aqui no Critique. Ela é muito importante, né? Então você tem documentos. Acho que o lado arqueólogo também, né? Tem novas descobertas, novos textos ali. De vez em quando você está lá no Egito, chuta uma tumba lá que você não sabia, acha tantas coisas lá dentro, textos. Até aqui, agora, esses dias eu estava vendo em São Paulo, abriram ali no centro, tinha umas linhas de trem antiga onde passava o bonde. E aí já fizeram a intervenção, fecharam para ver, porque ali tinha muita história. Então eles pararam, né, a obra, eles iam refazer a calçada e acharam os trilhos antigos. Então agora já mudou o projeto para poder preservar esse achado, esse histórico. A notícia mais nova que a gente viu foi em Salvador, né? Que eles escavaram no lá. No Pelourinho também eles encontraram os canhões do século passado. Isso é bem interessante. No Oriente Médio a gente tem um paradoxo interessante, porque coisa do século XVIII lá não é nada. Porque eles acham coisas de 2000 anos, não menosprezando a história daqui, mas... é muito antigo. Até uma coisa que eu aprendi com os professores na Universidade Hebraica lá, que o Garfinkel falava assim, quando você tem dúvida para datar alguma coisa, porque para datar você tem duas técnicas, quando é um objeto. Carbono 14, essas coisas? Ou as técnicas laboratoriais, carbono 14, se for material orgânico, pedaço de osso, qualquer coisa assim. Mas as técnicas laboratoriais são caras e a maior parte delas destrói a peça. Então não dá para fazer carbono 14 com tudo, porque nem tudo é material orgânico e você não vai destruir. Mas você pode usar, por exemplo, a termoluminescência para cerâmica. Só que é caro. Então você tem essa técnica que é laboratorial e tem a seriação. O que é a seriação? Por exemplo, esse copo aqui, ele tem um formato que é o tipo... Quem entende de copos fala o seguinte, isso aqui é o tipo de copo usado no século XXI. Se for pensar no Brasil de 1960, são aqueles copos de rachadinho aqui, você lembra? E tudo e tal. Então, como automóvel, quem entende de carro, bate o olho e fala, esse é um Passat 77. Como é que você sabe? Pelo estilo, pelo design, pelo formato. Então, pela cerâmica, você sabe datar se ela é do período grego, se ela é persa, você sabe datar a região e a época. Se essa cerâmica é persa ou ela é grega. Se ela é grega, ela é do período minoico, ela é do período alexandrino, do período helenístico. Se é romano, é do período da monarquia romana. Se é bizantino e tudo mais. Bizantino é início da Idade Média. Aí, há algumas vezes que a gente trai na cerâmica. Você pensa que é uma coisa e é outra. Aí a orientação do professor é, se tiver dúvida, fala que é do período bizantino, que está tudo bem.
Quer dizer, do quarto século para cá. Vai para trás, não dá para saber. Tá novo, ninguém vai preocupar, né? Bizantino é quarto século. Então você vê, 400 anos depois de Cristo. Isso é muito antigo para nós. Para eles isso é novo, não vale muito. Porém, o problema, o desafio lá é que você tem, vou pegar Israel, por exemplo, um país menor do que o estado de Sergipe, com 63% deserto. É verdade. Então você não tem muito espaço para cidade. Então você vai achar uma antiguidade, você tem eu preciso de construir uma rua aqui. É a modernidade ou a antiguidade? Então às vezes tem um dilema. Às vezes você tem situações, por exemplo, em que eles constroem um pontilhão para preservar o sítio arqueológico, como tem em Jerusalém. E às vezes você não tem como fazer isso. Passa o asfalto por cima mesmo. Mas as cidades foram construídas assim, né? Você tem muitas cidades, você tem camadas de cidade. Eu fico até falando, o que aconteceu? Teve um deslizamento, cobriu, vamos construir por cima, não vamos escavar, não sei o que foi acontecendo. Mais ou menos isso. O pessoal destruía por guerra, terremoto, erosão, ação do tempo, abandono. E o pessoal não chegava com um trator para limpar tudo, e eles iam construindo por cima. Aí você vai fazendo camadas de cidade. Porque aqui no Brasil existe um rigor com relação a sítios arqueológicos. Você não pode construir nada em cima disso. Tem, como é que é o nome do órgão? Aqui é o IFAM. É o IFAM, perfeito. Aqui no Brasil é o IFAM. Agora, lá em Israel, a região do Oriente Médio, eles têm esse mesmo rigor? Tem. E muito sério. E cada país tem o seu. E tem a sua legislação própria. Em Israel é o IAA. Israel Antiquities Authority, a Autoridade de Antiguidades de Israel. Na Palestina, você tem uma outra, que é a Autoridade Palestina, que fica sediada em Belém. Então, cada país tem. O Egito tem a sua, o Departamento de Antiguidades, cada um tem o seu com a sua legislação própria. Agora, por mais que tenha o rigor, algumas coisas passam. Vou dar um exemplo de Israel bem contemporâneo. Israel todo o tempo tem que gastar muito dinheiro em se proteger militarmente. Já visto o que está acontecendo agora. Perfeito. Então não sobra muito dinheiro para arqueologia. Então os arqueólogos ficam com o pires na mão. Quem escava, às vezes, assim, ajudando financeiramente, são universidades de fora. Aí o que você escava tem que ficar lá. Então quem tem tanto interesse? Que acabou aquele tempo de pegar a peça e trazer para mim, né? A iniciativa privada puxa o arqueólogo? Puxa. Mas é uma série de problemas. Quando tem iniciativa privada, dependendo da situação, às vezes tem um preconceito, porque às vezes é um bancário, por exemplo, judeu. Olha, o que é que vocês escavam? E vê se descobre isso. Aí quando descobre, porque fizeram para agradar o benemérito. Então tem todo esse problema. Até tem uma ética na arqueologia que às vezes, quando vocês leem no jornal assim, acharam em Jerusalém uma estatueta rara de 4.000 anos. Pode ter certeza que aquela estatueta, em raros casos, ela não foi encontrada agora. Por quê? Porque o arqueólogo fica literalmente pedindo a ajuda da iniciativa privada. E mesmo que seja uma universidade que ajude, mas aqui no Brasil a gente não tem muito essa cultura, mas na América tem muito alumni, que são ex-alunos daquela universidade que ficam pagando dinheiro ali. Eu acho fantástico isso. No Brasil a gente não tem essa cultura. Doação, a Harvard tem, Yale. Então você tem empresários que formaram ali e eles bancam mesmo. Aliás, uma coisa que a gente pode até conversar aqui, o Brasil deveria desenvolver mais essa cultura do... O alumni Não só do alumni, de várias coisas assim, eu recebi, eu dou também. Parece que a técnica do bem-sucedido no Brasil é poupar. A visão que a gente vê lá fora, especialmente do povo judeu, é quanto mais eu doar, mais rico eu vou ficar. Isso é muito empírico neles. A gente não tem muitas fundações no Brasil. Não tem. Os judeus têm muito. Todo lugar que você vai tem aquela parede lá assim dos doadores. E você vai, por exemplo, lá na Universidade Hebraica, a parede de quem deu no mínimo $1 milhão, é uma parede enorme. Só tem o nome de um brasileiro que eu vi lá, que é do Banco Safra. Pois é. Sabe? E tem vários judeus aqui. Então você vê que mesmo o judeu brasileiro, às vezes ele é afetado. É muita crise, ele fica assim, puxa, eu não sei se eu consigo. Então assim que funciona. Mas nessa situação, você então achou aquela peça rara ali. Se eu anuncio que eu achei no meu sítio arqueológico aquela peça muito rara, corre o risco do cara que está patrocinando a sua escavação, no próximo verão, tirar o dinheiro daí e jogar na minha. Então, por uma questão de ética, ele só avisa aquilo depois que você terminou o seu projeto aí, para não correr risco de um empresário deixar de mandar dinheiro para você, para mandar... Olha, eu vou dar o dinheiro para o Rodrigo, porque a dele está com mais
propensão a encontrar alguma coisa interessante do que você. A gente brinca aqui que a gente aprendeu sobre Guerra Fria vendo os filmes do Rambo e sobre arqueologia vendo Indiana Jones. Exatamente. Não dá para um arqueólogo se formar por EAD, por exemplo, ensino à distância, né? Tem que ir a campo, tem que entender como funciona o processo. É um trabalho, digamos assim, minucioso às vezes, recompor uma peça, entender. Isso é parte da história, é um legado. E imagino que muitos dos achados vão parar em museus. Com certeza. Para apreciação. Nós temos um museu no NASP, que a gente está inaugurando agora em novembro. Nós temos 3.000 peças lá. E muitas dessas peças são peças compradas em leilão ou vindas com a permissão do Departamento de Antiguidades. Porque Israel tem uma lei que o que foi encontrado até 1978 e está numa coleção privada pode ser vendido desde que tenha autorização do Departamento de Antiguidades, não seja peça roubada, não seja inscrição, nem restos humanos ou ossuário. Então, uma lamparina, por exemplo, dos tempos de Cristo, aqui no Brasil é raro, lá tem várias. Então, a gente conseguiu, com a ajuda de várias pessoas e autorização do Departamento de Antiguidades, comprando peças, outras foram arrematadas em leilões na Europa, e fizemos essa coleção aí de quase 3.000 peças arqueológicas originais, fora as réplicas.